Coloca a pauta 4, por favor, Maurício. Eu avisei a nossa diretora Larissa, porque o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, afirmou que não vai abrir mão de ouvir presencialmente em Brasília o banqueiro Daniel Borcaro. O depoimento dele estava previsto para esta segunda-feira, mas o banqueiro obteve um habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça do STF. Para a Viana, o posicionamento do STF atrapalha as investigações. Viana também disse que deve se encontrar com o ministro André Mendonça para discutir outras medidas. Para o relator, Alfredo Gaspar, os depoimentos devem ser realizados em Brasília e de forma presencial. Temos uma sonora, Larissa? Então, por favor, compartilhe aí com a nossa audiência. Se nós conseguirmos, e eu espero, reverter a decisão no Supremo Tribunal Federal, ele será obrigado a comparecer e, se não fizer, eu determinarei a condução coercitiva. Não é porque ele é banqueiro que ele vai poder receber benefícios diferentemente de outras pessoas que se recusaram a vir. Ricardo, isso mostra, primeiro, a seriedade com a que a CPMI do INSS está trabalhando. Tem uma relação direta e cada vez fica mais aparente entre o Banco Master e o INSS. E o Borcaro falou, não, eu quero que venham me ouvir aqui na minha casa ou me permitam ir com um avião particular. Eu não sei quem paga isso, porque teoricamente os bens dele deveriam estar tomados e penhorados pela justiça. Você enxerga que é possível, apesar dos habeas corpus que reiteradamente o STF está mandando, inclusive de hoje, para que a pessoa que vai fale, mas sem se comprometer, enfim... temos alguma chance de ver alguma luz no final do caminho? Nós queremos ver essa luz, nós esperamos, ansiamos enquanto pagadores de impostos brasileiros e pelo tamanho do escândalo que é esse escândalo do Banco Master, que é uma realidade, os títulos fraudulentos e todo o dinheiro ali que foi usurpado de certa maneira, com o INSS, que é um outro caso, mas que o Banco Master também tem os seus tentáculos lá dentro. Já ficou muito claro que tem muitos tentáculos nesse escândalo do INSS. Eu não entendo os motivos, eu sei que tem toda a lógica jurídica, talvez o Caivano possa falar pra gente, eu entendo um pouco dessa lógica jurídica, mas para mim, uma pessoa como o Borcaro, que já está até o pescoço atolado, que quebrou um banco de maneira muito complexa, tem envolvimento com o ministro do Supremo Tribunal Federal, tinha esposa de ministro do Supremo na sua folha de pagamento, tinha ex-ministro do Supremo, ex-ministro da Justiça na sua folha de pagamento, deve ter muitos políticos, fazia festinha em tudo quanto é lugar, festinhas extremamente complexas e comprometedoras, não já está depondo tanto na CPMI do INSS quanto do próprio caso Master, que também vai enrolar um pouco aí. Quer ficar na sua casa, quer receber uma pequena comissão, faz exigências. Olha que país que nós estamos vivendo. Esse cara tinha que estar lá no Senado Federal, no Congresso Nacional, já depondo faz tempo. Mas nós sabemos que o Brasil não é assim que as coisas funcionam. Mas espero, Segredo, do fundo do coração, como brasileiro pagador de imposto, que esse cidadão vá à CPMI e fale o que tem que falar. Porque também pode ser que ele chegue lá e diga assim, ó, tenho direito ao silêncio, não vou falar nada. Mas ele disse que ia falar tudo. Mas eu acho que isso aí é um joguinho, entende? Eu falo que vou falar tudo justamente para vir uns habeas corpus, para quem está nas fitas de vídeo que ele deve ter das festinhas dele, se mexer e organizar a blindagem que está sendo organizada para ele. Se ele falar mesmo, capaz de metade da República cair. Coronel. A respeito aqui do INSS também. Um outro fato que chama atenção, a defesa de Borcaro solicitou ao relator, que é o André Mendonça, que houvesse o transporte através de um jatinho até Brasília, para que Borcaro pudesse ser ouvido. Lógico que no meio do caminho dessa viagem teríamos uma pane nesse jatinho, e é lógico que esse jatinho provavelmente pousaria em Lima, no Peru, em La Paz, na Bolívia, em Assunção, no Paraguai, em Buenos Aires, na Argentina, e dali, com certeza, fugiria. Então, até isso há necessidade de tomar cuidados. Por quê? Lógico que ele deseja sair do país, ele está impedido porque há restrições a respeito da mudança de transferências de posicionamento da localidade dele, mas ele vai ser ouvido, mas antes disso ele vai demorar muito
porque ele faz ameaças veladas aos 3 ramos da República, tanto do Judiciário, Executivo e Legislativo, porque ele pensa que alguém poderá, o quê? Salvá-lo, porque senão ele pode levar realmente a República para o buraco. O Carlos Viana afirmou que o STF atrapalha as investigações da comissão. Vamos ouvir. A meu ver, mais uma vez, a decisão do Supremo Tribunal Federal interfere, prejudica e atrasa as nossas investigações. Havia um acordo já totalmente elaborado, vocês acompanharam, e na decisão apenas para que ele viesse a Brasília, não era uma decisão pedindo que ele autorizasse, era uma decisão para ele vir a Brasília, porque ele está com medida restritiva, respeitando o Supremo. Nos veio a surpresa de que ele não era obrigado a comparecer e o banqueiro usou dessa prerrogativa para descumprir o acordo. Eu estou com a Advocacia do Senado recorrendo dessa decisão, nós estamos impetrando no Supremo Tribunal Federal uma solicitação de que o ministro reveja essa posição e que o Vorcaro ele seja obrigado, como diz a Constituição. Professor Suano, atrapalha mesmo? O quê? A investigação? O STF está atrapalhando a investigação? Mas isso daí é interessante que vindo do senador Carlos Viana, para nós tem um impacto muito grande, porque é um senador que está tratando de uma comissão e ele tem um pronunciamento institucional. Porque o que o STF atrapalha qualquer investigação, atrapalha o andamento correto do Brasil, isso é público e notório para o país inteiro. Ora, o grande desestabilizador das instituições do Estado brasileiro se chama STF. O grande desestabilizador da sociedade brasileira se chama STF. O grande desestabilizador da economia brasileira se chama STF. Por quê? Porque eles trouxeram para si, ou levaram para si, melhor dizendo, eles levaram todas as decisões da República, seja do Executivo, seja do Legislativo, seja do Judiciário. Então, eles são os grandes desestabilizadores e, como tal, estão atrapalhando as investigações, sim, como o senador Carlos Viana falou, com bastante coragem. É interessante, para mim, eu acho que eu não vou entrar em questões jurídicas, mas vou entrar apenas com o precedente que se cria. Ora, presidente, é curioso que se ele permite que o Vorcaro receba esses benefícios, sendo alguém que está sob investigação, acusado e suspeita de ter cometido um dos maiores crimes da história do Brasil, ele está abrindo espaço para que todos, assim, reivindiquem esses direitos ou esses privilégios. Privilégios, como o Caivano falou, foi o Toffoli que colocou. Foram privilégios dados, de certa maneira, totalmente pelo Toffoli. Agora o André Mendonça vai tentar, de alguma maneira, desenhar de uma forma mais adequada. E não faço, é um pedido que eu faço para a sociedade brasileira, não faço exigências ao André Mendonça se porventura ele cumpriu o rito legal, porque o que nos resta é mostrar para a sociedade e para aqueles que são criminosos o porquê eles são criminosos, aqueles e demais juízes. Porque quando o André Mendonça falar, eu estou fazendo isso, isso pode de alguma maneira trazer uma expectativa ou uma angústia para a sociedade, eu estou fazendo porque eu não sou igual a eles. Porque na hora que eu tiver que usar a lei para fazer a coisa certa, diferentemente do que eles fazem, que é usar a lei para fazer a coisa errada, eu vou usar para fazer a coisa certa, mesmo que isso desagrade alguns, porque estrategicamente é o melhor cenário. Então, vir o Vorcaro exigir, o próprio Carlos Viana falou, para levar um avião da FAB são 150 mil reais que vai custar, para levar um indivíduo sob suspeita de cometer uns maiores crimes, para fazer um depoimento e poder, de alguma forma, contribuir para que a verdade se instaure. Mas ele não vai fazer isso por questões morais, vai por exigência da lei e por exigência da justiça. É por isso que ele tem que fazer. Ele não está fazendo isso porque ele é bonzinho e quer ir para o céu. Aí abre um conjunto de... eu quero fazer um avião particular. O que você trouxe é real. Ele pode simplesmente... Foi o coronel que falou, eu creio. Que pode simplesmente fugir do Brasil. Mas pode acontecer outra coisa. Esse jatinho pode explodir. Sabe lá o que tipo de combustível que pode ser colocado ali? Tudo pode acontecer, por incrível que possa parecer. Aquilo que está sendo solicitado pelo Carlos Viana, não vai dar jatinho não, só vai avião particular, vai avião comercial, vai pagar e vão os agentes federais do seu lado para tomar conta, para saber se o senhor vai fazer alguma bobagem. Isso sai barato, correto e, por incrível que pareça, é mais seguro. É o mais seguro para ele e para nós. Então, o Carlos Viana está absolutamente certo nisso. Coronel. Números da corrupção.
o primeiro colocado era o Petrolão, com 43 bilhões de reais, números da corrupção. O Master já está em 52 bilhões de reais e alguns dizem que pode chegar a 80 bilhões de reais. Já é o primeiro sem terminar ainda a investigação, porque só está no começo. Cláudio Caivano, a minha pergunta é, por que o Vorcaro não está preso mesmo? Preso numa cadeia mesmo? Excelente pergunta, né? Tudo começa com aquele voo, de novo voo, Sim. Em que estavam Dias Toffoli e o Advogado Arruda Botelho discutindo, segundo ele, só coisas futebolísticas. Só conversando coisas sobre Palmeiras. E ele estava preso. O Dias Toffoli volta e em 3 dias coloca-o em liberdade, essa liberdade vigiada, com o uso de tornozeleira eletrônica. Mas os colegas todos apontaram os 2 pontos principais disso que me parece são os mais importantes para que a audiência acompanhe. Primeiro, o que colocaram aqui o Coronel e o Ricardo. Há uma lógica do Vorcaro por trás disso. Ele, obviamente, está criando empecilho para ganhar tempo e, com isso, negociar com aqueles prováveis dos quais ele tenha documentos, provas. E não a questão do depoimento na CPMI, Segré, uma possível delação, que é muito diferente desse depoimento. Veja, no depoimento, aí entra a segunda lógica que eu quero apresentar, que é a lógica jurídica. Infelizmente, nós temos precedentes para esta própria CPMI do uso de habeas corpus para que as pessoas não se autoincriminem, que é um conceito constitucional, um direito constitucional. As pessoas têm esse direito. Olha, eu vou, mas eu não vou responder determinadas perguntas para não me incriminar. Ocorre que as pessoas costumam usar isso de maneira genérica e não responder nenhuma pergunta. Às vezes nem o próprio nome ao Alfredo Gaspar, né? Lembrem-se daquela médica acusada de desviar lá 140 milhões de reais com a sua empresa. Então, ela sequer o próprio nome ela respondeu. Então, há uma confusão nisso tudo. E me parece que o André Mendonça, como o professor Suano falou, ele está seguindo by the book, ou seja, eu vou seguir aqui o rito processual, eu vou seguir o ordenamento, eu vou seguir a Constituição, para que ninguém lá na frente possa me acusar de qualquer coisa. Claro. E mesmo na CPMI, não venha depois, posteriormente, esse depoimento ser anulado ou desentranhado da própria CPMI. Isso é um cuidado que deve se tomar, sim. E me parece natural que alguém que está tão focado e com o foco em si mesmo, procure subterfúgios, que é o caso do Vorcaro. Mas a gente tem que enaltecer também o posicionamento não só do presidente da CPMI, que é o Carlos Viana, mas principalmente do relator, que vem fazendo um grande trabalho. A gente já falou disso aqui, é ex-promotor, então conhece bem o ofício e está, sim, fazendo um grande trabalho. E disse também sobre isso, né? O Vorcaro não é VIP. Se é VIP, vai ser na penitenciária, e concordo com você, vai ser lá dentro, vai tentar ser lá dentro um VIP, vamos ver se você consegue, você tem todo esse poder para usar dentro da penitenciária. Agora aí, porque me parece que ele não é formado em Direito, então se não for formado em Direito, amigão, você vai para a cela comum. Não tem história aí, agradeça ao STF, foi ele que aprovou isso. Só de Direito? Com o nosso diploma. Fora disso... Eu tenho 3 e nenhum deles serve para nada. Bom, então vou tentar não ir na cadeia. Tente não ir. Agradeça ao STF que votou isso, né? Excluiu todos os outros. Antigamente era assim. Qualquer diploma de 3º grau, você não ia para uma cela comum. Me parecia até ter uma certa lógica. Hoje não. Hoje é só a classe juristocrática. Olha só. Será porque ela está mais... propensa a ter algum tipo de... Não dá ideia, Caivano, não dá ideia. Gente, antes de ir ao nosso intervalo, desligamos tudo. Estamos a nossa solidariedade, e graças a Maurício aqui Correia, que me fez a citação, para a população de Minas Gerais. Está sofrendo com muitas chuvas nessa região. 23 mortes, 16 mortes somente na cidade de Juiz de Fora. 47 pessoas estão desaparecidas. E a cidade de Ubá, que fica na zona da Mata, em Minas Gerais, também já registrou 7 mortes. Então, a nossa solidariedade, o luto por aquelas pessoas que perderam a sua vida, estamos juntos.